Yausha, ó Yau, ó Yausha, ó Yau, ó Yausha, ó Yau, porque tu é o nosso Pai, e assim seja feita a vontade do Papai Yausha. Esse é um ruminar da palavra de Yau, do dia 17/5/2023. Em Apocalipse 8:2 diz: Vi então os 7 anjos que estão diante de Yau. Deram-lhe 7 trombetas. Outro anjo veio postar-se junto ao altar, com um turíbulo, um incensório de ouro, onde queima um incenso. Deram-lhe grande quantidade de incenso, para que oferecesse com as orações de todos os santos, sobre o altar de ouro que está diante do trono. E da mão do anjo, a fumaça do incenso com as orações dos santos subiu diante de Yau. O anjo tomou depois o turíbulo, encheu-o com o fogo do altar e o atirou à terra. Seguiram-se trovões, clamores, relâmpagos e um terremoto. Esse anjo que vem com o turíbulo é Gabriel, e o incenso são as orações. E quando ele acende o incenso e atira na terra, são as respostas das orações. Veja que Gabriel vai tomar a posição de administrador fiel, porque ao invés dele dissipar as orações, como Lúcifer faz, ele recebe as orações e apresenta para Ial. As pessoas, quando fazem orações em nome de Deus, Zeus, nome de Jesus, o administrador infiel que responde. Mas Gabriel não vai fazer dessa forma. Ele só vai receber as orações somente no nome de Yau e no nome de Yausha. Ele responde às orações como administrador. Ele tem poder para responder às orações feitas no nome de Yau e de Yausha. E com isso, não haverá mais espaço para a Babilônia. Não vai ter mais respostas de orações. Com isso, ela perde os seus fiéis. Então, vemos aqui em Apocalipse 8:2, quando Gabriel toma essa posição. São Paulo, nesse momento, está colocando as orações no turíbulo, colocando o incenso no turíbulo. Hoje vemos que a escritura estava toda lacrada, toda decodificada. Tudo aquilo que as denominações tentaram explicar, explicaram tudo errado. Não deu para aproveitar nada. Por isso a palavra fala de José no Egito. Todos os magos do Egito tentaram interpretar o sonho do faraó, mas sem sucesso. Somente José, que é a representação de Micael, conseguiu interpretar porque o espírito de Ial estava com ele. Faz um link com a mulher que foi levada ao deserto para ser alimentada por 1260 dias. Ela come o maná, que ela não conhecia e nem os seus pais conheciam. Ou seja, um alimento totalmente novo, nunca tinha sido interpretado daquela forma. Por isso diz em 1 Coríntios 2:9, mas como está escrito, o que os olhos não viram e os ouvidos não ouviram e o coração do homem não percebeu, tudo o que Yahvé preparou para os que o amam. Algo totalmente novo. É como o maná, que desce e quando se percebe já está sobre a terra. Eles tinham que acordar cedo, porque com os primeiros raios do sol, o maná derretia e entrava para a terra. Vemos que na era das igrejas, tanto o mensageiro e os membros dela estavam sendo observados, sondados. Por isso o anjo fala: conheço a tua conduta e conheço o teu coração e as suas intenções. Então, cada um que faz parte da igreja de Yausha é avaliado pela sua conduta e intenções. Lembrando que a primícia das primícias são os primeiros frutos amadurecidos. Primícia das primícias está se referindo a uma colheita. E colheita faz um link com Provérbios 6:6, a formiga que colhe na estação do verão e tem pouca força. Tem pouca força, mas consegue uma proeza porque ela consegue carregar um peso muito maior do que o seu próprio. E hoje vemos que a primícia das primícias é referido o dízimo dos dízimos. E já entendemos que estamos falando de colheita. E as primícias são os primeiros frutos da terra a amadurecer. Então, por eles estarem maduros, estão prontos para serem colhidos, e colhidos por Ial. E quem vai saborear esses frutos é o ser inteiro,
é todo o corpo, ou seja, o ser inteiro de Iau, espírito, alma e corpo. Iau quer saborear esse fruto que amadureceu primeiro, porque ele disse: eu não vou comer desse fruto da vide até que se cumpra no reino. Lucas 22:15. Ou seja, o reino de Iau é o herdeiro, no final dos tempos, quando ele vem. E a videira é a representação da igreja, lembrando do estudo que já fizemos sobre o cavalo vermelho de Apocalipse. E ele está vermelho porque ele está pisoteando a igreja babilônia. Por isso que o cavalo que era branco ficou vermelho, porque está pisoteando esse fruto azedo dessa igreja babilônia. E de tão azedo é impossível comê-los. Por isso fala em Alcha 5, meu amado tinha uma vinha, numa encosta fértil. Ele cavou-a, removeu as pedras e plantou nela uma vinha de uvas vermelhas. No meio dela construiu uma torre e cavou um lagar. Com isso esperava que ela produzisse uvas boas, mas só produziu uvas azedas. Agora, moradores de Alxalã e homens de Alda, sede juízes entre mim e minha vinha. Que me restava ainda fazer a minha vinha que não tenha feito? Porque quando esperava que ela desse uvas boas, deu apenas uvas azedas? Agora vos farei saber o que farei da minha vinha. Arrancarei a cerca para que sirva de pasto. Derrubarei o muro para que seja pisada. Reduzi-la-ei a matagal. Não será mais podada nem cavada. Espinheiros e erva daninha nela crescerão. Quanto às nuvens, ordená-lhes-ei que não derrame a sua chuva sobre ela. Então, quando a palavra fala que não beberei do fruto da vide até que venha o reino, está mostrando que esta vinha é imprestável para Iau. Não serve para beber do seu fruto, pois é azeda demais. Lembrando que a palavra fala do vinhateiro que cuida da vinha da igreja. Esse vinhateiro é Micaial, que na terra está na condição de ancião. 1 Timóteo 3. Então, o vinhateiro está na condição de ancião para cuidar da igreja. Ele é um ancião de Daniel 7. E também mostra um ancião que consola Yalhana em Apocalipse 5:3. Esse ancião é Micaial. Ele veio à terra para cuidar da vinha, mas lembrando da parábola, vemos que no meio da vinha tinha uma figueira plantada no meio da vinha. E quando falamos de figueira, falamos de Isiauitas. E Filadélfia, já estudamos, é da tribo de Ialda. Então, ela é constituída de Isiauitas. Perceba, Filadélfia é uma figueira plantada no meio da vinha. As eras da igreja são a vinha e Filadélfia é a figueira, no meio dela. Já vimos um estudo que mostra que o Espírito falava com Caim, e o Espírito é o mestre, Yalcha, até que Caim saiu da presença do Espírito. Mas o Espírito colocou uma marca nele, para ninguém o matar. Em Apocalipse 7:2 diz: vi também outro anjo que subia do Oriente. Esse anjo é Yalcha Micaial, com o selo de Iau vivo, porque ele compartilha o seu espírito com quem ele quer, e ele que faz a marca na testa. Ele gritou em alta voz aos 4 anjos que haviam sido encarregados de fazer mal à terra e ao mar: não danifiques a terra e o mar e as árvores, até que tenhamos marcado a fronte dos servos do nosso Iau. E como estamos crescendo, vemos que esse que foi encarregado de fazer mal à terra e o mar é Lúcifer, Satanás. Porque em Apocalipse 12:12 diz: por isso, alegrai-vos, ó céu, e vós que o habitais. Ai da terra e do mar, porque o diabo desceu para junto de vós, cheio de grande furor. E quando Satanás for derrubado, ele vai vir para fazer mal à terra e o mar, porque todos os 144.000 já foram selados. E por isso diz no versículo 3, porque foi dado a ordem, não danifiques a terra, o mar e as árvores, até que tenhamos marcado a fronte dos servos do nosso Iau. No versículo 4 diz: ouvi então o número dos que tinham sido marcados, 144.000 de todas as tribos de Israel, 12.000 de cada tribo. Por isso, quando nós subirmos e expulsarmos Satanás de lá, jogar ele por terra, já teremos selado os restantes dos 144.000 aqui na terra.
Perceba, a criança está crescendo e vai crescendo o entendimento, e cada vez vemos os encaixes da chave do cadeado. Lembre-se, os 144 mil são primícias da terra, só que existe as primícias das primícias, chamado de dízimo dos dízimos. Em Número 18, 25 diz, Iau falou a Marcha e disse, falarás aos levitas e lhes dirás, quando tiveres dos israelitas os dízimos que vos dou como herança da parte deles, separarei a parte de Iau, o dízimo dos dízimos. Então, o dízimo dos dízimos é dos israelitas, não é dos gentios, mas o dízimo dos dízimos é de entre os israelitas. Quando estamos falando de vinha, dos gentios, mas quando falamos de figueira, falamos de Filadélfia, que são os israelitas. Os dízimos são os 144 mil. Dentre os dízimos, ou seja, dentre os 144 mil, Iau vai separar o dízimo dos dízimos, Filadélfia. A vinha plantada na terra são uvas, no meio da plantação de uva tem uma figueira. Em Irmial 24, fala os 2 cestos de figos. Iau me fez ver 2 cestos de figos colocados diante de Iau, diante do templo de Iau. Foi depois que Nabucodonosor, rei de Babilônia, desterrou, tirou-os da terra deles, de Iau-Xalã, Jeconias, filho de Joaquim, rei de Alda, os príncipes de Alda, bem como os ferreiros e os serralheiros, e os levou para a Babilônia. Um cesto tinha ótimos figos, como os figos da primeira sazão, ou seja, os primeiros frutos que amadureceram, frutos da primeira colheita. O outro cesto tinha figos estragados, tão estragados que não podiam ser comidos. E disse-me Iau, que vês, Irmial? Eu disse figos, os bons são muito bons, e os estragados são tão estragados que não podem ser comidos. Lembrando que papai Alcha disse, não comerei do fruto dessa vinha, não vou comer desses frutos estragados. Porque Iau só vai receber o melhor, ou seja, o dízimo dos dízimos, são para Iau, para que Iau saboreie esses bons frutos. Continuando no versículo 4 diz, então, a parábola de Iau me foi dirigida nos seguintes termos, assim disse Iau, o Iau disse Iau, como a estes figos bons, ou seja, como separo esses figos bons, muito bons, estou separando um povo. Assim, olharei com bondade os exilados de Alda, olharei com bondade aos exilados de Alda, que mandei deste lugar para a terra dos caldeus. Tirou de Alxalã e mandou para essa terra. Porei meus olhos sobre eles para o bem e os farei retornar a esta terra. Veja, no início do texto tinham 2 cestos diante do templo de Iau. Aí diz, como esses cestos de figos bons, vou olhar com benevolência para este povo, os exilados de Iau da Filadélfia, para retornar para este lugar. Qual lugar? O templo. E no versículo 6 diz, porei meus olhos sobre eles para o bem e os farei retornar a essa terra. Reconstituí-ei e não os demolirei, porque já foram demolidos, não ficou pedra sobre pedra que não fosse derrubada. Plantá-los-ei e não os arrancarei mais. Dar-lhe-ei um coração para que me conheçam. Faz um link com Provérbios 9:10, que diz, o temor do mestre é a chave da sabedoria, e o conhecer a Iau é alcançar o pleno conhecimento. E quando eles conhecem a Iau, eles alcançam o pleno conhecimento da verdade do Filho de Iau. Continuando, em Irmial 24:7 diz, dar-lhe-ei um coração para que me conheçam, que eu sou Iau, eles serão meu povo e eu serei o seu Iau, porque eles retornarão a mim. Vão voltar de novo para ele e retornarão de todo o coração. Mas como os figos estragados, que de tão estragados não podem ser comidos, assim tratarei a Sedecias, rei de Alda, os seus príncipes e o resto de Alxalã, aqueles que restarem nessa terra e os que habitam na terra do Egito. Farei deles um objeto de horror, uma calamidade para todos os reinos da terra, uma vergonha, uma fábula, um escárnio e uma maldição em todos os lugares para onde os expulsar.
Enviarei contra eles a espada, a fome e a peste, até que desapareçam do solo em que dei a eles e a seus pais. E quando vemos esse fruto que é agradável a Iau, ele é o fruto da figueira Filadélfia. São figos bons, muito bons, exilados de Alda. Por isso ele diz no versículo 6, porei meus olhos sobre eles para o bem, e os farei retornar a essa terra. Dar-lhes-ei um coração para que me conheçam. Eles serão o meu povo, e eu serei o seu Iau, porque eles retornarão a mim de todo o coração. E essa é uma palavra de consolo para nós. É uma palavra para Filadélfia, mostrando que vai ser coluna no templo. Quando fala 2/6 diante do templo de Al, e Filadélfia tem promessa de ser coluna no templo, e de lá nunca mais sairá, ou seja, é o retorno dos exilados de Alda. Em Lucas 13,6 fala a parábola da figueira. Perceba, estamos crescendo. Achávamos que essa figueira era a nação de Sial, mas é a igreja Filadélfia. E no versículo 6 diz, contou ainda essa parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha, ou seja, no meio das eras da igreja, uma figueira. Veio a ela procurar frutos. Perceba, há uma necessidade da figueira dar frutos. Aí diz, veio a ela procurar frutos, mas não encontrou. Então disse ao vinhateiro, e já estudamos que um vinhateiro é Micaial, na terra, na condição de ancião da igreja. Então disse ao vinhateiro, há 3 anos que venho buscar frutos nessa figueira e não encontro. Cadê os frutos de Ial? Aí diz, corta, porque há de tornar a terra infrutífera? Ele, porém, respondeu, mestre, deixa ainda este ano, para que cave ao redor e coloque adubo. Depois talvez dê frutos, caso contrário, tu a cortarás. E quando fala em cortar, é matar, que faz um link com a palavra cortêmo-la da terra dos viventes, Irmial 11:19. Mate-a, porque não está te agradando. Mas o vinhateiro diz ao mestre, me dá mais este ano, para que eu possa aprofundar suas raízes e adubá-las. E já sabemos que uma parte dará frutos muito bons. Por isso, 2/6 e um de frutos muito bons, que será levado de volta para o templo. Mas vemos que Filadélfia é uma árvore que dá bons frutos. Ela vai ser cortada, mas para ir embora dessa terra e voltar para o templo. Ela é cortada para o bem, não para o mal. E eles vão vir procurar. Cadê Filadélfia? Subiu para o céu. E a próxima era, Laodiceia, começará. Mas a raiz de Filadélfia ficará na terra. A figueira será cortada dessa terra, mas será deixada sua raiz, para que sirva de base para a igreja que ficar. E o vinhateiro diz, me dá mais um ano, ou mais esse ano, não sabemos, mas esse tempo é para que ela seja mais preparada, para que suas raízes cresçam mais profundas, que faz um link com Salmo 1:3. Ele é como a árvore plantada junto a riachos, dá seu fruto no tempo devido, no verão, e suas folhas nunca murcham, não morrem. Tudo o que ele faz é bem-sucedido, tudo o que realiza prosperará. Suas raízes vai alcançar as águas subterrâneas e aprofundarão. Filadélfia vai aprofundar suas raízes até encontrar águas subterrâneas, que faz um link com o rei Ezequiel, que canalizou o rio e fez as águas de Siloé se tornarem subterrâneas, chegando até Ial-Xalã. Então, essa árvore Filadélfia vai produzir bons frutos. São isiauítas plantados no meio da vinha. Filadélfia é figueira no meio da vinha. E ela vai ter que produzir. Talvez esse tempo não seja suficiente. Por isso, o vinhateiro pede mais tempo para preparar essa árvore, para produzir bons frutos, figos bons, muito bons, para serem entregues no templo. E papai nos revelou que esta palavra não fala dos Isiauítas oriental, mas dos Isiauítas no final dos tempos, os exilados, igreja Filadélfia, que foram levados para fora de sua terra. Em Hebreus 6:1 diz, sendo assim, considerando conhecidos os ensinos básicos a respeito do Machia, prossigamos rumo à maturidade, amadurecer o fruto, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atitudes inúteis e que conduzem à morte.
da fé em Iau, da instrução acerca de batismos, da imposição das mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Sigamos, pois, avante, ou seja, deixando o ensino básico para trás, prossigamos em conhecer o Machia, fazendo um link com a palavra que diz: vou dar-lhes um coração capaz de me conhecer. Por isso está dizendo que o ensino básico é um ensino já aprendido, não um ensino que ainda tem que aprender. Sigamos, pois, avante, e se ao permitir, faremos isso. Por isso o vinhateiro diz: mestre, me dá mais um ano, e se o mestre o permitir, iremos. Ora, é impossível para aqueles que uma vez foram iluminados, experimentaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo de Iau e provaram os benefícios da palavra de Iau e os poderes da era que há de vir, mas apostataram da fé. Sim, é possível que tais pessoas sejam reconduzidas ao arrependimento, mostrando que aqueles que saíram do nosso meio é impossível que eles voltem arrependidos para junto de nós. Uma vez que nos deixaram, é impossível que voltem. E continuando diz: tendo em vista que contra si mesmos estão emadeirando outra vez o filho de Iau, e zombando publicamente dele. Ou seja, pela segunda vez querem emadeirar o filho de Iau, quando Iau estende seu braço pela segunda vez no final dos tempos, e ele estende o braço pela segunda vez para salvar, e esses que o rejeitam, é impossível que eles sejam reconduzidos ao arrependimento. E quando fala que zombam dele publicamente, faz um link com os 42 rapazinhos que zombam de Eliseu e Alcha. E no versículo 7 diz: porquanto a terra que absorve a chuva que cai de tempo em tempo e dá colheita proveitosa àqueles que a cultivam, recebe a bênção de Iau. Todavia, a terra que produz espinhos e ervas daninhas é inútil e logo será amaldiçoada. Seu fim é ser lançada no fogo, mostrando a chuva que cai, que é a palavra de Iau, que sai da boca de Iau. Ela não voltará vazia, sem antes ter cumprido com o propósito a que foi lançada, como a chuva que cai para regar a terra, dá semente ao semeador e pão ao que come, não voltará vazia, sem antes ter cumprido aquilo que foi destinada. Nos mostra claramente que aquele que é chamado à palavra de Iau volta para sua origem. Ele está na terra e vai voltar para o céu com os seus, a mulher igreja. Por isso diz em Cânticos 8, quem é essa mulher que sobe apoiada no seu amado? Filadélfia, que é cortada e sobe com seu amado para o céu. E essa mulher, Filadélfia, é a árvore que é cortada e com os seus frutos sobe para o céu. Veja, quando acabar os 1260 dias, é que vai começar a perseverança de Filadélfia, porque guardasse a palavra da minha perseverança. Eu te guardarei da hora da tribulação que virá sobre o mundo inteiro, pois a promessa continua viva no coração. Por isso disse Davi: guardei as tuas palavras no meu coração para não pecar contra ti. Então, é um tempo de crescer em graça, em atitudes e não só em conhecimento, porque não está sendo avaliado apenas o conhecimento, está sendo avaliado a conduta. Por isso diz o anjo na carta das igrejas: conheço a tua conduta, ou em outras palavras, conheço os teus frutos, porque a árvore é conhecida pelos seus frutos. Filadélfia vai ser conhecida pelos seus frutos, pelas profissões de fé, pessoas convertidas, transformadas, que não são preguiçosas, pessoas que produzem com amor fraternal. E vemos todas essas palavras que têm sido reveladas a nós. Isso mostra a nossa perseverança, pois muitos ficaram pelo caminho. Lembrando que o vinhateiro pediu mais esse ano, ou mais um ano, e estamos em uma situação de perseverança. Por isso, diz em Hebreus 6,3, sigamos, pois, avante, e se ao nos permitir, faremos isso, e se não nos permitir, seremos cortados e levados antes. Por isso estamos na condição de temor. Acabados os 1260 dias, estamos aguardando a vontade de Iau. Por isso diz em Atos 1, 6,
Estando, pois, reunidos, eles assim interrogaram: Mestre, é agora o tempo em que irás restaurar a realeza em Israel? E ele respondeu-lhes: Não, não compete a vós conhecer as épocas e nem as datas que o Pai fixou com sua exclusiva autoridade. Ele não vai revelar a ninguém, completando os 1260 dias, que cada um de nós fique no temor. E ele vai provar a perseverança nisso. E Filadélfia será cortada pela raiz? Não, porque sua raiz ficará aqui para servir de alimento para os que permanecerem aqui. E muitas coisas ainda papai vai nos trazer, os esclarecimentos. Veja que as interpretações dos magos de Babilônia, do Egito, nunca foram a verdade, e da boca deles não parte nada verdadeiro. Pelo contrário, fato de serem mensageiros de Emanuel, querubim, não se pode confiar, porque ele engana o mundo inteiro. Então, essa verdade sendo revelada a nós, que é uma figueira plantada no meio da vinha, e ela é que está sendo visitada para ver os seus frutos, porque é dela que é os frutos de Iau, o dízimo dos dízimos de Iau, e o vinhateiro está na terra, cuidando da vinha, em específico da figueira. Então vemos que a figueira não está falando da nação de Israel, mas dos exilados que foram tirados da sua terra e colocados em outro lugar, e celestialmente e terrenamente, porque eles também são descendentes dos israelitas lá do Oriente. E nós vimos também que o rio Siloé, palavra de Iau, foi canalizado para o Ocidente, mostrando essa palavra sendo revelada a nós, agora no final dos tempos, no Ocidente, onde nós estamos. E já estudamos também que os descendentes de Caim habitam no Oriente. Por isso o Espírito impediu São Paulo de ir pregar o Evangelho lá, pois os descendentes de Caim não iam se converter. Lembrando do estudo que já fizemos, que Adão foi criado do pó da terra, mas essa terra é no jardim do Éden, no céu, porque lá é referido como as ilhas. Então ele foi feito no céu, e quando pecou foi expulso para a terra, para que ele não comesse mais da árvore da vida, e se tornou terreno, que faz um link com a serpente, que fez rebelião e foi dado a ordem de que ela iria comer do pó da terra, foi jogada na terra, não poderia mais ficar no céu, ou seja, colocado numa condição inferior. Vemos o segundo Adão, que sempre foi celestial, e ele vem para a terra, mas vem com uma finalidade: fazer com que o Adão e seus descendentes voltem para o céu, porque da onde saiu, para lá que tem que voltar. Se Al preparou uma salvação para os de Esmirna, que são seres terrenos, para morar no céu, é porque o ancestral deles, o primeiro Adão, veio do céu. Por isso vemos que Iau preparou uma salvação para os seres terrenos, que são descendentes de um que nasceu celestial, mas que por causa do pecado se tornou terreno. Por isso, o Evangelho mostra que São Paulo ia pregar o Evangelho para os descendentes de Adão, não ia ser para os descendentes de Caim. Por isso, ele foi impedido de ir pregar no Oriente, onde os descendentes de Caim foram habitar. Veja, a nossa porção vai ser nos dado gradativamente, porque se formos fiéis no pouco, vai ser nos dado muito, aí seremos fiel no muito. Nunca vai ser confiado como foi confiado para Lúcifer, que foi dado muito para ele, de imediato, e porque foi dado muito para ele, que ele se exaltou. Então, Filadélfia está sendo cobrada, não no muito, mas no pouco. A sua fidelidade está sendo cobrada no pouco, para que ela possa receber muito. Por isso, toda a nossa conduta tem que ser no temor. Lembrando de Marta e Maria, Maria se assentou aos pés do Mestre e dava valor às suas palavras, mas Marta estava ocupada com as coisas da casa, não percebeu quem estava ali. Na sua casa, não deu valor ao Mestre, não foi atenta ao que era o mais importante. Lembrando que a palavra fala que o herdeiro em nada difere do escravo, porque ele é trabalhador e trabalha como escravo. Teve que seguir as regras, porque Iau queria mostrar qual é o perfil que ele gosta, como Iau gosta das coisas. Por isso diz aquele que ouve as minhas palavras e a pratica,
é semelhante ao homem que constrói sua casa sobre a rocha. Quando vem a enchente, nada pode fazer contra ela, porque foi bem construída. A fé vem acompanhado de obras, por isso Abraão foi chamado pai da fé, saiu da sua parentela e foi para onde Yahweh determinou. Ele creu e agiu. E essa palavra foi uma palavra de consolo para nós, pois Filadélfia é uma árvore boa, que dá bons frutos, uma figueira que já começou a dar seus frutos. Veja em Cânticos 2,13 que diz: a figueira começa a dar seus primeiros figos, as vinhas estão floridas e o perfume das uvas toma conta dos vales. E essa é mais uma palavra sendo revelada a nós pelo nosso amado mensageiro de Filadélfia. E assim seja. Grato a Yahusha, grato a Yahweh, grato a Yahusha, grato a Yahweh, grato a Yahusha, grato a Yahweh. E assim seja feita a vontade do Papai Yahusha. Assim seja. Canal Ensinos de Yahweh e Yahusha, levando a palavra do reino e da justiça para os quatro cantos da terra.